volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha, tema de hoje importantíssimo. O tema de hoje é Brasil, nossa missão agora. Isso mesmo que você ouviu. Brasil, nossa missão agora. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, vamos lá. O que precisamos fazer pelo Brasil agora? Por que esse título, né? Brasil, nossa missão agora. Vamos lembrar o seguinte, estamos no dia 23 de setembro de 2022 e a votação no Brasil para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais será no dia 2 de outubro de 2022. A data está muito próxima. Então, a nossa missão a curto prazo, né? Nossa missão com relação ao nosso país, o Brasil, é de escolher as pessoas que comandarão o nosso país nos próximos 4 anos. Eu vou adiantar um comentário que eu faria um pouquinho mais para frente, mas tem muitas pessoas dizendo, vou anular meu voto. Não, pensa direito, reflete direito, para que a gente exerça esse direito nosso de votar e para que a gente faça um voto consciente, tenha muita consciência nesse momento. Trarei algumas reflexões sobre essa missão que temos agora. E essas reflexões também são trazidas a partir da geopolítica internacional, né? Porque, de certa forma, todas as atenções, né, dos vários países do mundo estão aqui no Brasil, porque essa eleição será importantíssima para o destino do mundo. Como eu já expliquei para vocês, o grupo mais importante do mundo é o grupo dos BRICS, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, é o grupo mais importante do mundo. Então, as atenções do mundo inteiro estão sobre essas votações, sobre essa votação que haverá no Brasil. Pode ter 2 turnos ou não, em vários casos, né? Mas, então, sobre essas votações que acontecerão no Brasil. Então, primeira reflexão que eu estou trazendo é a questão da escolha. Então, você vai ter que escolher de vários candidatos, um candidato. Podemos escolher os candidatos que procurem mais o desenvolvimento do Brasil, do nosso país, do que aqueles que se vendem para os interesses globalistas internacionais. André, de novo, interesses internacionais, eles existem. Isso não é nenhuma teoria. Existem interesses globalistas internacionais. Então, isso é muito estudado em geopolítica. Tem toda uma série de interesses muito atentos ao Brasil. Então, em vez de escolher alguém que se venda para esses interesses internacionais e literalmente venda o Brasil, vamos escolher os candidatos que procurem desenvolver o Brasil, o desenvolvimento do Brasil. Como eu tenho explicado sobre geopolítica, há grupos internacionais que querem dominar economicamente o Brasil e fazer ainda pior. Preste atenção no programa de hoje, porque a questão é um pouco mais grave do que parece à primeira vista. Eu vou trazer alguns dados, né, que a gente precisa prestar muita atenção. São grupos globalistas, e aí tem várias denominações, né? Alguns denominam de governo oculto, e aí tem várias denominações, mas são
grupos financeiros que querem dominar o mundo, que querem impor os seus interesses globalistas. Vamos lembrar que duas empresas, Vanguard e BlackRock, têm praticamente todas as demais empresas do mundo, são as grandes investidoras. Então, os interesses econômicos são muito disfarçados, mas são muito fortes, são muito atuantes. E nós precisamos perceber tudo isso, senão nós não votaremos muito conscientes do que está acontecendo no mundo e no mundo com relação ao Brasil. Então vamos ter muita consciência de geopolítica. É o momento de você estudar política, geopolítica, movimentações internacionais, o que está acontecendo no Brasil, para ficar muito consciente do que representa esse momento, não apenas para o Brasil, mas para o planeta. Já falei, o grupo BRICS é o mais importante da atualidade. O que vai acontecer aqui vai determinar o futuro não só do nosso país, mas do planeta, porque o grupo BRICS é o mais importante da atualidade. Então, esses grupos interessados, né, em dominar o Brasil são grupos globalistas, eles não gostam de nacionalismos, eles querem o globo inteiro, uma dominação econômica no globo, que encontram candidatos que se vendem aos seus interesses. Então, eles corrompem, vamos falar claramente, corrompem esses candidatos e eles se vendem e vendem o país, né? Isso já aconteceu em vários momentos históricos no Brasil, mas vamos ficar mais atentos desta vez para que isso não aconteça novamente em momentos muito antigos, caracterizados, momentos assim do passado, em que alguns políticos brasileiros estavam vendendo o Brasil, sucateando o Brasil e uma série de coisas, né? Então, a nossa reflexão é a seguinte: escolha candidatos compromissados com o Brasil e não vendidos para os grupos internacionais globalistas, que querem essa globalização acima das nações, né? Eles não gostam até de nacionalismos, eles preferem o globalismo por interesses econômicos supranacionais. Eles não estão interessados nas nações, estão interessados no bolso deles, evidentemente, são interesses econômicos. Um dos interesses que esses grupos têm é de, olha, aqui que é a questão importante, faça uma reflexão muito séria sobre isso. Um dos interesses que esses grupos têm é de invadir, dominar e repartir para eles a nossa floresta amazônica, o nosso território amazônico, no que eles chamam de internacionalização da Amazônia. Veja em reportagens internacionais, veja isso. Eles querem invadir a Amazônia. Ô André, mas isso é teoria da conspiração? Não é, infelizmente não. Eu adoraria que fosse. Eu adoraria que fosse uma mera teoria da conspiração. Mas eles falam isso abertamente, claramente, nem escondem isso. Então, esses grupos, liderados por Emmanuel Macron, né? Vamos lembrar, atual presidente da França, o Macron, né? Nós chamamos no Brasil de Macron, atual presidente da França, não escondem suas pretensões de invadir e repartir o território da Amazônia brasileira. Não é uma coisa escondida. Ô André, vai ver que é um plano de conspiração que eles escondem. Não, é claríssimo. Eles falam isso. Eles falam isso em eventos. Eles chamam isso de internacionalização da Amazônia. Então é como se eles quisessem cada um repartir um pedaço da Amazônia para eles. Então é um momento muito delicado. E são grupos econômicos internacionais, não são países. Aliás, olha, aí você vai fazer as ligações corretas, porque a gente tem que sempre fazer as ligações corretas em geopolítica, para entender o que está por trás, o que tem nos bastidores da geopolítica. Aliás, você sabia que Macron foi banqueiro? Sabia disso? E continua representando os interesses de grandes bancos internacionais? Macron foi banqueiro. E continua representando os interesses dos grandes bancos internacionais.
É por isso que ele fala em internacionalização da Amazônia. Não é por motivos assim, nós precisamos cuidar da Amazônia. Não é nada disso. Eles estão de olho nas riquezas da Amazônia. Entende? Olha o perigo que nós estamos. Então, preste muita atenção nisso. Esses dados que eu estou trazendo são muito relevantes. E não são nenhuma teoria da conspiração. Eles não escondem isso. Eles falam isso clara e abertamente, especialmente o Macron. Ele fala em internacionalização da Amazônia. Isso é um papo antigo, né, que já vem há bastante tempo, mas agora eles querem aplicar. E tudo vai depender de quem nós elegermos, especialmente para presidente, né, evidentemente, mas também para deputados, governadores, senadores. Então, precisamos ter muito cuidado com os políticos que se vendem. Muito cuidado. Aqueles que aceitam ser corrompidos, né? Então, que se vendem aos interesses econômicos globalistas. Porque esses grupos vão, claro, são grupos econômicos fortes, têm muito dinheiro, vão tentar comprar os políticos brasileiros, né? E vamos escolher candidatos que façam, que não apenas não se vendam, mas também façam frente a esses interesses globalistas, enfrentem esses interesses globalistas, para que a gente mantenha, né, as nossas riquezas, o nosso país, e com isso nós consigamos manter a nossa autonomia, manter, né, o país íntegro e conseguir, né, desenvolver mais e mais o nosso país sem que esses interesses atrapalhem novamente, porque historicamente atrapalharam. Historicamente, já era para o Brasil ter se desenvolvido muito mais. Vamos dizer que o Brasil está se desenvolvendo, sim, todo mundo percebe isso, mas poderia ter se desenvolvido muito mais em épocas anteriores, no final do século XX. Então, no final do século XX, poderia ter se desenvolvido muito mais, mas não se desenvolveu. Por quê? Porque os interesses econômicos foram impedindo desta ou daquela maneira. Então, o que eu estou falando é muito grave, então preste muita atenção nisso. Segunda reflexão, omissão. Eu acompanho algumas pessoas que dizem, eu não vou votar, ou então vou votar em branco, ou anularei o meu voto. Bom, isso é um direito que as pessoas têm, em primeiro lugar. Tá, quer fazer isso, faça. Então, não estou indo contra esse direito. E acredito que é democrático, faz parte da democracia, respeitar esse direito. Mas eu só quero trazer uma reflexão para você que está pensando assim. Reflita no seguinte: se você anula o seu voto, muitos votos irão para aquele candidato que você acha que é ruim. Então, se você se omite, muitos votos vão para aquele candidato que você acha que é ruim. E aí você depois vai falar, puxa, mas como que o povo votou nele? Ué, mas você não fez a sua parte? Então, não se omita. Escolha, faça um estudo geopolítico, faça um estudo político e chegue às suas conclusões. Eu não estou dizendo escolha este ou aquele. Eu estou dizendo faça um estudo seu e chegue às suas conclusões, né? Então, se você anular o seu voto, muitos votos irão para aquele candidato que você acha que é o pior de todos, que é ruim, né? Que você, na sua concepção, acha, tá bom? E que enganou o eleitorado e tudo mais. Então, realmente, faça uma pesquisa, veja as realizações de cada um, a postura ética de cada um. Tudo isso é muito importante para você fazer uma escolha consciente, né? Não uma escolha apenas pela propaganda, né? A propaganda política, mas pela uma escolha consciente de quem estudou, quem verificou, estude as propostas, faça um estudo um pouquinho mais aprofundado para fazer uma escolha mais consciente. Como disse o nosso grande e amado mestre Jesus o Cristo, existem lobos em pele de cordeiro, que não param de mentir e enganar.
mas enganam muitas pessoas. Então, o que são lobos em pele de cordeiro? São pessoas que aparentemente são boazinhas, né, pacíficas, bondosas, mas que, na verdade, só estão esperando, por exemplo, serem eleitas para fazer uma série de bagunças, para atrapalhar o país, para se vender aos interesses internacionais. Entendeu? Faça uma reflexão e escolha os melhores candidatos, senão os piores podem se eleger, por causa de vários votos anulados. Então, não vá para essa posição, não, eu vou anular, não. Sugiro, claro que isso é democrático, você tem o direito, aquela coisa toda, sim, claro, mas eu sugiro que você faça uma pesquisa de geopolítica, de política, estude cada candidato, faça uma reflexão profunda, porque é um momento histórico muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque, já disse, o grupo dos BRICS é o mais importante da atualidade. Os destinos do Brasil representarão os destinos do mundo, desse principal grupo do mundo, né? A omissão pode atrapalhar os destinos do nosso país. Então, não é momento de se omitir, não é momento de se alienar, é momento de realmente vamos estudar geopolítica, vamos estudar política e vamos verificar a vida de cada candidato, suas realizações e principalmente sua postura ética. Isso é importante. Terceira reflexão, vote consciente. Hoje temos internet e podemos investigar o passado dos candidatos. Então você vai lá e investiga. Não deixa ninguém te falar, não deixa ninguém te pressionar, tem muito disso, né? Pressão daqui, você tem que votar. Não vai pela pressão, né? Tinha uma expressão antiga que era Maria vai com as outras. Não vai pelos outros, não vai por pressão externa. Ah, lá na minha empresa dizem. Não, não vai por pressão externa. Ah, lá na faculdade dizem. Não, não é pressão externa. É sua escolha. É o seu direito, é o seu discernimento. Faça a sua escolha, mas muito consciente. Faça os seus estudos, não precisa falar para ninguém em quem você vai votar, etc, etc, etc. Mas você vai fazer sua escolha consciente. E lá você vai votar consciente. Puxa, escolhi o melhor candidato por isso, que eu cheguei à conclusão. Tá? Então é você que vai chegar à conclusão. Não escolha candidatos com sérios problemas éticos e morais, evidentemente, né? Aí realmente é afundar o país, né? Senão eles levarão para o Brasil a mentira e a corrupção. Justamente isso. Estou falando de grupos internacionais que investirão pesado para comprar esses candidatos, para eles servirem os interesses desses grupos. E aí você tem o lobo em pele de cordeiro, né? O lobo em pele de cordeiro ele vai atacar as demais ovelhas, né? Os demais cordeiros, né? Então vai trazer mentira e corrupção. Então reflete, faça um voto bem consciente. O nosso amado Mestre Jesus, o Cristo, já dizia: pelo fruto conhecereis a árvore. Então, veja o que essa pessoa fez, tanto no sentido do bem quanto do mal. Veja, tá bom, fez muitas obras, foi uma pessoa que mentiu muito. Vai comparando, vai vendo e chegue à sua conclusão. Tá? Não haja por pressões externas. Ah, eu fui na faculdade e me falaram para fazer isso. Não faça isso. Não vá pelos outros, vá pela sua consciência. Ah, eu fui no meu trabalho e me forçaram. Não tem isso. Entendeu? Então, os ambientes externos não vão te forçar a nada. Ah, eu vim na grande mídia. A grande mídia, já falei várias vezes o que é, né? Com honrosas exceções e exceções que estão aumentando ultimamente. Olha que interessante. A grande mídia ela está modificando, então isso já é um fenômeno muito interessante que está acontecendo. Mas eu diria assim, não é por pressão externa que você vai escolher o seu candidato e tudo mais. É uma decisão sua, consciente, da sua consciência individual. É um direito que você tem
E é muito importante que você faça uma reflexão profunda da sua consciência para escolher alguém que realmente ajude o nosso país ao invés de atrapalhar, ao invés de vender para os interesses internacionais. Porque o mundo inteiro está de olho no Brasil. Você acha que essa questão com a Amazônia é porque eles acham lindo, gostam de arvorezinha? Não, eles estão de olho na riqueza da Amazônia. O mundo inteiro está de olho na riqueza da Amazônia. É a última região mais rica do planeta. E é a região mais rica do planeta, em todos os sentidos. Né? Biodiversidade, etc. Então estão de olho. Então, todo cuidado é pouco. Então precisamos fazer uma escolha consciente do que esses dirigentes fazem e sempre fizeram. Né? Então, precisamos escolher os dirigentes que fazem e sempre fizeram o bem. Tá? Vamos pela escolha do bem. Nesta verdadeira luta do bem contra o mal. André, mas existe essa luta ainda? Sempre existiu e ainda existe. Infelizmente, eu gostaria de falar que não, o mundo é lindo e maravilhoso, mas ainda não é, ainda não é. Pode ser que um dia seja? Pode ser, mas ainda não é. Ainda tem uma luta violenta entre o bem e o mal. Então vamos ser realistas, né? Então, nessa verdadeira luta do bem contra o mal que vivemos na atualidade. Sempre existiu no planeta e ainda existe. Não, o bem já venceu. Não, pelo amor de Deus, o bem ainda não venceu. Talvez vença nessa atual transição planetária. É uma luta antiga na humanidade, mas se existe uma guerra atual ou guerra híbrida em todo o mundo, é a guerra do bem contra o mal. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.